Sou servidor público e realmente eu não aguento aquele ambiente de trabalho. Eu estou de atestado em atestado há mais de um ano afastado das minhas funções. Descobri que sou autista. O que é que pode acontecer comigo? Olá pessoal, meu nome é Lucério Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão aqui na descrição. Esta história é muito mais comum do que se possa imaginar. Servidor estressado, servidor público em depressão, servidor público com ansiedade generalizada, transtorno da ansiedade generalizada, servidor que não aguenta nem pensar no ambiente de trabalho. O que esse servidor faz? Meu Deus do céu! Ele coloca atestado em cima de atestado, licença em cima de licença. Alguns, para não perderem o cargo, depois de muitos afastamentos, muitos atestados, resolvem tirar uma licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais. Depois eles retornam, tentam de novo e depois metem atestado novamente. Gente, não é migué. Não é porque esse servidor não gosta de trabalhar. É porque esse servidor está mal adaptado ao trabalho. Não porque ele não serve para aquela função, mas é que ele é autista. Lembra-se? Em algum momento desses atestados, atrás de atestados, ele descobriu que tem um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. E autista não é uma pessoa preguiçosa. Autista tem vocação para o trabalho, tem muita utilidade por causa da concentração, do hiperfoco. É verdade que às vezes tem um TDAH ali associado, mas o TDAH é funcional. Alguns são muitíssimos funcionais, principalmente os de nível de suporte 1. Agora, por que isso acontece? Não pode ver, não pode sentir o ambiente de trabalho que a pessoa já fica ansiosa, não quer voltar. Tem gente que chora, quando volta a trabalhar, chora. A pessoa se estressa o dia inteiro, a pessoa vai à exaustão. Uns desenvolvem burnout. Você sabe qual que é a questão? É assim, a pessoa entra no serviço público e ela não sabe que tem transtorno do espectro do autismo, que tem uma série de características clássicas e tem outras tantas características que se manifestam naquele indivíduo em particular. São características só deles. Para já, a maioria dos autistas tem aí uma sobrecarga sensorial, né, mediante alguns estímulos, às vezes iluminação, às vezes ruído, às vezes excesso de interações, e há ambientes de trabalho que tem tudo isso, excesso de exposição ambiental a fatores sensoriais que desgastam o autista, como ruído, iluminação, excesso de interação, e às vezes ainda tem fofoca e intriga. Às vezes ainda tem treta, às vezes tem bullying com os colegas, às vezes tem um assédio moral. Aí a pessoa não aguenta, a pessoa joga a toalha. E como é que ela faz isso? Metendo o atestado. Atestado atrás de atestado, afastamento atrás de afastamento. O que é que pode acontecer com essa pessoa? E olha que eu estou falando de uma pessoa que afastou várias vezes do serviço, mais de ano, alguns até tiraram licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais, depois voltaram e tentaram novamente se reestabelecer no ambiente de trabalho e não deu certo. Por que isso acontece? Eu fiquei de explicar, né? É porque a pessoa é autista, ela não sabe que é autista. Como ela não sabe que é autista, ela não tem suporte. Você não combate e trata aquilo que não existe. Para ela não existe essa realidade, ela não sabe que é autista. E autista não tratado, o que acontece com ele? Se você não adaptar, ajustar o ambiente de trabalho para a condição daquele indivíduo, ele vai desenvolvendo comorbidades. Você não trata o principal, desenvolve as comorbidades. O TDAH piora, vem a depressão, pode vir bipolaridade, pode vir ideações não muito apropriadas, ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Tudo isso aparece assim, gravitando em torno do transtorno do espectro do autismo quando a pessoa não sabe e não se trata. Aí a pessoa surta, pode ter crises gravíssimas, pode ter meltdown. Meltdown é quando estoura para fora. Quando o autista tem isso costuma terminar em PAD, tá? Processo administrativo disciplinar. Essa é uma das coisas que pode acontecer com um autista que tenta
executar a tarefa sem o ajuste que ele precisa. E muitos nem sabem que precisam de ajuste, né? Embora o simples fato de colocar atestado em cima de atestado para se afastar já é um indicativo de que essa pessoa não está lá muito bem no trabalho, que ela precisa de alguma adaptação, alguma coisa precisa ser feita, né? E aí a pessoa prefere se afastar porque não aguenta o ambiente de trabalho. Por outro lado, também é muito difícil você chegar e falar, não quero mais, vou me exonerar. Porque também não é só a pessoa. Tem ela, às vezes ela é casada, tem o companheiro, a companheira, às vezes tem filhos, tem uma vida para manter. Ela não aguenta aquilo e, no entanto, ela não consegue arranjar outra coisa e ela quer manter, ela não vai pedir exoneração, então vai nesse querer manter a qualquer custo, sem saber o que é que pode ser feito. Eu vou dizer duas coisas aqui para você que está vivendo essa situação e eu sei que tem muito servidor autista vivendo essa situação. Muitos professores, muitos técnicos, muitos analistas, muitos gestores, porque isto aqui não acontece só com os do andar de baixo. Isso acontece com os gestores também. É com todos os tipos de cargos, os cargos de alto nível, até os cargos mais simples, lá da ponta. É em todo lado que isso acontece. Isso aqui que eu estou dizendo. Primeiro, o que é que vai acontecer com você? O que pode acontecer com você? Pode ser que chegue um momento que você vai apresentar o atestado, que você já se afastou muitas vezes, e aí, neste fatídico atestado, nesse último atestado, você sabe que você apresenta o atestado no médico particular, dizendo que você precisa se afastar 30, 60, 90 dias, sei lá quanto, mas a junta médica do serviço público vai ter que ratificar esse atestado. Você sabe, né? Se apresenta o atestado de 60 dias, algum dia a junta médica vai te chamar lá para te avaliar, para ver se a junta médica concorda ou não com esse atestado que recomenda o afastamento. Neste último atestado, pode ser que a junta médica fale, não, eu não concordo com esse afastamento. Não vou ratificar esse afastamento. Pode ser que a junta médica diga assim, olha, eu até concordo com esse afastamento aqui, mas já são tantos afastamentos que eu tenho que tomar uma decisão mais definitiva com relação a este empregado, com relação a este servidor público. Por quê? Veja, o gestor de uma repartição pública, claro que não é todas, né? Algumas repartições, elas têm uma visão mais atenta à diversidade, mais assim, cidadã, né? Mas não é em todo lugar que é assim. Na maioria dos lugares, as pessoas olham assim, ó, eu preciso de produtividade. Este servidor vem se afastando demais, ele não produz. Eu não posso contar com ele. E, no entanto, como ele está afastado, eu preciso arranjar outro para fazer o trabalho dele. Mas eu não posso ter outro em definitivo no lugar dele, porque enquanto ele não se afastar, eu não posso contratar outro. Porque ele conta como um número, como um servidor aqui, né, da nossa base produtiva. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aposentar esse indivíduo. E qual que é o raciocínio que eles fazem? Às vezes, preste atenção, às vezes, esse servidor descobriu que é autista, não informou ao RH que ele é autista, ou então ele não fez o pedido de reconhecimento da deficiência ao RH com assentamento na ficha funcional. Então, para todos os efeitos, o empregador só está olhando ali que ele está faltando demais. O empregador nem está olhando a necessidade de adaptação que às vezes essa pessoa demanda, né? Concretamente, particularmente, especificamente. Então, muito provavelmente, isso acontece todo dia. Algumas pessoas vão se identificar muitíssimo com o que eu estou falando aqui, porque isso acontece toda hora. Às vezes você conhece alguém que está passando por isso aqui, que eu estou dizendo. Então veja lá, a junta médica ou ela não aceita o seu atestado, fala, não, pode voltar para trabalhar, não aceito não vou te dar os 60 dias não. Aí te chama para voltar, aí você não consegue voltar, tem aquele pânico em voltar para o trabalho, para o seu posto. E aí você não vai voltar, você vai insistir no atestado, vai fazer recurso administrativo lá tentando fazer valer o seu atestado, e aí eles vão abrir um PAD por absenteísmo. Um PAD dizendo que você está com muita falta injustificada e vai te demitir através desse PAD. Outra hipótese é, ok, é a última vez, chega de atestado, agora eu vou te aposentar por invalidez.
E aposentar por invalidez é muito desvantajoso, sabe por quê? Porque, primeiro, a pessoa quando é deficiente, né, um autista, ela tem direito a aposentar especial. Especial, aposentar em menos tempo. Olha só, uma mulher autista, por tempo de contribuição, independentemente da idade, tá, gente? Uma mulher servidora pública autista, se ela for nível de suporte 1, ela aposenta com 28 anos de serviço. Se ela for nível de suporte 2, ela aposenta com 24 anos de serviço. Independente da idade. E se for nível de suporte 3, aposenta com 20. Entendeu? Agora, aposentar por invalidez se aposenta por vários motivos, né? E independente do tempo também de contribuição. Agora, preste atenção nas consequências. Primeiro lugar, a aposentadoria PCD, ela é uma aposentadoria com integralidade e paridade. Paridade e integralidade. A aposentadoria por invalidez, ela é proporcional. Você vai receber aí, vixe, metade do que você receberia. E ainda vai ter um outro inconveniente. Se você é aposentado por invalidez, é porque é inválido. Se é inválido, não pode arranjar outro emprego. Como é que você está aposentado por invalidez e está aí fortão trabalhando com carteira assinada? Não pode. Vai prestar outro concurso depois de aposentado por invalidez? Não pode. No outro concurso, você vai falar, não, se você é inválido, como é? Então é incompatível com cargo. Se você é inválido, como é que você vai exercer uma nova função para a qual você foi aprovada no concurso público? Não vai. Então, o que fazer nesse caso? Você está vivendo isso aqui que eu falei. Há mais tempo ou menos tempo do que eu coloquei aqui no exemplo hipotético. Tem gente que fica 2 anos metendo atestado, tem gente que fica 1 ano, tem gente que fica 6 meses. Mas o fato é, você concorda que não consegue voltar ao trabalho. Você sabe por que você não consegue voltar ao trabalho? Você não sabe, né? É porque o trabalho não está ajustado para você. Se você é autista, certamente e não está aguentando ir para o trabalho, é porque tem alguma coisa lá que te atrapalha, que impede você de se adaptar plenamente ao serviço. O que é essa coisa? Eu não sei, porque para cada um é diferente. Vão ter alguns autistas que estão numa função que não é para eles. Está numa função que tem superexposição, de interação o tempo todo. Às vezes está num atendimento numa área de conflito, né, que tem muito estresse, por exemplo, na área de saúde. Vai trabalhar em um hospital para você ver. O paciente chega lá nervoso, só falta bater em quem está atendendo, a pessoa não tem culpa nenhuma, mas o pessoal vai para cima do servidor, porque é ele que está ali na ponta, ele que é a cara da administração pública. Às vezes, em atendimento em área de educação, na Previdência, em diversos órgãos públicos, no PROCON, não sei. Né? Às vezes, esse autista, por causa das características dele e da rigidez dele, da bateria social, das restrições que ele tem, por causa do impacto do autismo nele, ele não pode estar nessa função. Então, o que tem que fazer? Tem que pedir para readaptar, mudar para outra função que não interaja de forma tão dramática com os sintomas do autismo que se manifestam nele. Pode não ser o caso de readaptação, às vezes é mais simples. Às vezes é só uma redução de jornada, se ele trabalha 8 horas, passar a trabalhar 4, resolve. Ele não quer ir no trabalho porque ele fica super exposto e super esgotado. Ele sabe como é que ele chega no fim do dia. Então, talvez reduzir a jornada resolva. 4 horas a menos, ele vai de boa e segue a carreira. E não corre mais risco. Nem de ser demitido, nem de PAD, nem de ser aposentado por invalidez. Às vezes, o cargo daquele indivíduo é compatível com o teletrabalho. Às vezes dá para exercer esse cargo de casa. Ah, mas aqui onde eu trabalho, nessa prefeitura, neste órgão, nessa repartição, não tem previsão legal, não tem lei. Não precisa, gente. Já tem lei federal que fala que a pessoa com deficiência tem direito a adaptações razoáveis. E mesmo que não tenha uma lei que fala de home office, que não tenha uma portaria, uma resolução, uma instrução normativa que preveja essa adaptação, ele tem direito desde que seja necessário para ele e que ele demonstre a necessidade. Então, se você está nessa situação do atestadão, o que fazer? Fazer o seguinte, gente. Requerimento de reconhecimento da caracterização da deficiência cumulado com pedido de adaptação laboral. Aí você vai nos médicos, você vai nos neuropsicólogos, você vai se documentar, vai explicar por A mais B por que você precisa daquela adaptação, vai pedir o reconhecimento da deficiência para anotar lá na sua ficha funcional
e ao mesmo tempo pedir adaptação. Aí você vai passar pela junta médica, a junta médica vai reconhecer que você é deficiente, vai te analisar. Claro, você tem que ir bem documentado para esse requerimento. Recomendo que faça esse requerimento através de advogado, para não ficar aí correndo risco, tá? E uma vez reconhecida a caracterização da deficiência, eles não vão mais ter como primeira ideia, diante de seus afastamentos, querer te aposentar por invalidez. Ora, se você é deficiente, o poder público já reconheceu e isto está assentado na sua ficha funcional, a primeira coisa é a seguinte: o STF decidiu que a pessoa que atingiu os requisitos para aposentadoria, vamos supor que uma pessoa atingiu aí os anos que são necessários para aposentar PCD, mas ela não quer, né? E ela continua trabalhando. E aí acontece uma situação dessas, da administração querer, no meio do caminho, aposentar ela por invalidez? Não pode. Não pode porque se reconhecer ela como deficiente, se ela cumprir o prazo para se aposentar como pessoa com deficiência, ela tem direito a se aposentar na modalidade que for mais vantajosa para ela. Segundo lugar, antes de a administração pensar em aposentar a pessoa por invalidez, a administração vai ter que primeiro considerar, já que aquela pessoa é deficiente, se não será o caso da condição de saúde daquele servidor estar exigindo algum ajuste, alguma adaptação razoável na sua jornada de trabalho, para que ele possa comparecer, se realizar, ser produtivo e parar de faltar ao trabalho. Captou? Entendeu? Então é isso. Não dê sopa para o azar. Procure obter o reconhecimento da caracterização da deficiência e pedir uma adaptação para que você possa voltar a ser feliz e realizado no seu trabalho. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like. O like é o mais importante de tudo, porque quanto mais like você der, mais o YouTube mostra para outras pessoas esse vídeo aqui. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.